Eu não sei o que mexe com o seu senso de valor, com a sua autoestima, mas para a maioria das pessoas, a falta de conhecimento ou a falta de domínio em alguma área ou parte dela mexe muito com a autoestima. Você e eu não temos todo o conhecimento sobre todas as coisas. Mesmo em nossa área específica, não dominamos tudo. Então, como que isso mexe com você? O pastor Valdeci ontem estava falando sobre as experiências dele como mecânico. Ele é uma pessoa muito talentosa com a caneta, com a palavra, mas ele não tem muitas habilidades manuais. Semana passada eu fui na casa dele para trocar umas rodinhas lá de um rack pesado que ele tinha lá, e não estava conseguindo arrancar as rodinhas velhas. Mas na história que ele estava contando ontem, ou que ele me contou de passagem, tinha uma época lá que eu abri o posto e eram 12 horas, das 6 às 6. E ele pegava das 6 e fechava às 10. E ele ficava, às vezes, frustrado, porque parecia que todo carro que chegava com algum problema, chegava bem na hora dele. Lá tinha uma máquina igual essas máquinas que nós temos aqui, essas pneumáticas, de você trocar pneu, de você tirar o pneu do aro. Nossa, mas ele apanhava aquela máquina lá, que tem aquele gancho, aquela barra que faz assim, tira o pneu, depois tem que colocar o pneu de um jeito e a barra vai e coloca o pneu novamente no aro. Ele não acertava aquilo de jeito nenhum. E uma noite, ele parou um carro lá de uma senhora, ela parou, abasteceu, depois o carro não quis pegar. Aí ela chamou o Valdeci. E ele já ia assim, todo coçando a cabeça e já meio nervosinho, porque ele ficava apavorado diante do conhecimento que ele não tinha. Aí ele mandou a mulher abrir o capô e ele, sem saber o que fazer, mexia lá nos cabos da bateria, dá na partida, não pegava, mexia nos cabos de vela, dá na partida, o carro não pegava. Ele não sabia mais o que fazer. Aí ele pegou, tirou a vareta de óleo, tirou a vareta, olhou que estava no nível, colocou de volta e falou assim, dá na partida. Ela deu na partida e o carro pegou. Aí ela perguntou assim, o que tinha de errado? Ele falou assim, um mau contato. Ele não sabia o que dizer. Mas, às vezes, a falta de conhecimento deixa a gente meio frustrado, às vezes pode abalar a nossa autoestima. Aquilo que mexe com a minha esposa é o danado do inglês. Ela é uma pessoa muito inteligente, ela tem vários cursos, ela fez arquitetura, depois ela fez web design e trabalhou nessa área de internet, de comunicação. Então ela gosta muito disso. Ela que iniciou o site lá da Talkstock, ela trabalhou 11 anos lá na Talkstock e administrava lá uma equipe e tal. Então, ela é uma pessoa muito capaz e muito inteligente. Agora está dando aula lá no NASP. É só que o inglês é uma pedra no sapato dela. E ela fica mais frustrada ainda quando, de repente, vem algum gringo e eu tenho que dar alguma assistência ou traduzi-lo, e levam para um restaurante, levam para o hotel, e, obviamente, faço questão que ela esteja junto, mas ela fica frustrada, se sente analfabeta, se sente burra, porque ela não sabe, não consegue dominar o inglês. Quando o Jim Holmberg com a sua esposa estiveram lá no Rio, e mostramos para eles a cidade, eles estavam encantados, eles são muito queridos, muito amáveis, e contando histórias e tal. E ela desesperada, querendo contribuir, querendo falar alguma coisa, mas ficava... Então, isso mexe muito com a autoestima dela. Então, e eu sou professor de inglês, né? Fui professor de inglês durante alguns anos, e tento, mas a gente chega em casa, tem tantas coisas para a gente conversar, tantas coisas para fazermos como casal, que não sobra tempo. E sabe como que é, né? Casa de ferreiro, né? Espeto de pau. Mas sempre tem alguma coisa, alguma área que nós não dominamos, ou que temos muita dificuldade. E existe hoje uma exigência de a gente ser multi em tudo.
ser uma pessoa multitalentosa. E muitas pessoas, especialmente as que se encontram em cargos de liderança, e mesmo nas áreas técnicas, se sentem seguras em relação ao seu domínio, à sua capacidade naquilo que faz. E a insegurança gera uma baixa autoestima, que por sua vez causa dificuldade nos relacionamentos. Uma das coisas mais difíceis é você lidar com um líder que tem uma baixa autoestima. Porque a insegurança dele vai ser tão grande que ele vai tornar a vida de todos abaixo dele um inferno. Porque ele vai querer esconder essa insegurança dele, essa falta de capacidade dele, usando o peso da sua autoridade. E nós nunca conseguimos, nós conquistamos a autoridade. Nós não podemos impor a autoridade nas pessoas. Então essa insegurança é terrível, ela é corrosiva, ela destrói os relacionamentos. E não tem nada errado você ter a consciência e você afirmar que você não sabe de tudo. Quando eu fui professor, isso foi durante 18 anos da minha vida, alguns alunos, sabe, esses marotos, esses alunos que gostam de desafiar e humilhar o professor, alguns deles gostavam de fazer perguntas para embaraçar o professor, para mostrar para toda a classe que o professor não sabia como ele achava que sabia. Então, no primeiro dia de aula, eu já dizia para os meus alunos, olha gente, eu não sei de tudo, eu não vou ter todas as respostas não. Você pode perguntar uma coisa que eu não vou saber, mas eu vou pesquisar e na aula seguinte eu trago para você. Mas nós vamos crescer juntos, vamos aprender juntos. E com certeza eu vou aprender mais com vocês do que vocês comigo. E durante todos esses anos que eu trabalhei com jovens, exatamente eles que me atualizavam. Eu ficava sabendo sobre, sabe, o vocabulário deles, as preocupações, as ansiedades da geração, aquilo que despertava interesse neles, aquilo que eles gostavam de ouvir, de assistir, de ver, de participar. Então eles me deixavam atualizados. E aí, como pastor, eu sabia exatamente como me dirigir às necessidades deles, porque eles me diziam isso. Em tantas outras jeitos e maneiras, eles expressavam a necessidade dessa geração atual. Então, é sempre assim. Um professor meu dizia que qualquer pessoa é melhor que você, pelo menos em um aspecto da vida. Qualquer pessoa. Pode ser um sem-teto, um mendigo. Ele sabe mais que você em muitas áreas da vida. Às vezes eu fico pensando, como que eu sobreviveria como um sem-teto? Eu não sei como essas pessoas sobrevivem. Eles são mais hábeis que qualquer desbravador que eu conheço. Sabe, de você sobreviver na rua. Às vezes eu vejo andarilhos no meio da estrada, assim, eu já estou rodando por vários e vários quilômetros, sem ter nenhuma vila, nenhuma cidade por perto, e de repente você passa pela estrada e vê um andarilho, às vezes uma família. Uma vez eu vi um casal com uma criança de 4 ou 5 anos, perdido andando no meio da estrada. Como que faz quando chove? Sabe, no calor do dia, quando eles estão com sede, quando eles estão com fome, no frio da noite, eles têm um saco de plástico sobre as costas e eles caminham. O meu irmão mora perto da rodovia ali, próximo a Rio Claro. Um dia ele encontrou uma família assim, que estava vindo do Nordeste para pedir alguma coisa no programa do Gugu. É só que eles já tinham ido e estavam voltando porque não conseguiram nada. Mas como que pode uma família vir do Nordeste para São Paulo a pé? Como que esse povo faz? Então eles têm algumas habilidades que eu e você não temos. Então qualquer pessoa, por mais simples, por mais humilde, é melhor que você em alguma área da vida. Mas onde está o senso do seu valor? O que faz você se sentir realmente valorizado? Se você refletir, você vai perceber que as nossas piores decisões nós tomamos quando nos sentimos, sabe, desse tamanho. Quando você se sente um lixo. É nesse momento mais baixo da nossa vida que tomamos as piores decisões. E se você fizer um retrospecto,
você vai perceber isso. Por isso que uma grande armadilha do inimigo é exatamente destruir a nossa autoestima. Porque a nossa autoestima destruída, nós tomamos as decisões que normalmente não tomaríamos. Mas se eu perguntasse hoje para você, numa escala de 0 a 10, 10 você valendo muito e 0 você não valendo nada, que nota você daria para você? Uma nota que representasse o seu valor. Quanto que você vale? Quanto você vale? De 0 a 10. Vocês todos com certeza já ouviram falar na grande estrela de Hollywood, Marilyn Monroe. Essa mulher realmente foi fascinante. Talvez uma das mais lindas mulheres, inclusive lá no hall da entrada, quando você sai ali da recepção e vem em direção ao restaurante, entra naquela galeria, bem ali na parede, ali que antes do corredor, tem uma foto dela em cima de um prédio. Aquela é Marilyn Monroe. Várias outras estrelas tentaram fazer filmes sobre a vida dela, recentemente, esse ano passado, se não me engano. Artistas brasileiros também fizeram alguma peça de teatro, alguma coisa em relação à sua vida. Mas nunca ninguém chegou aos pés daquilo que essa mulher representou. Naquela época, naquele tempo da história, o glamour que ela tinha, o charme, a sensualidade. Ela era cortejada por presidentes, né? Teve um caso com John Kennedy, sheiks da Arábia, grandes industriais, grandes executivos, pessoas de muito, muito dinheiro, todos queriam Marilyn. Só que nas filmagens, os colegas de trabalho dela, os outros atores e atrizes, eles achavam que ela era estrela demais. Porque todo mundo sempre estava no momento certo, na hora certa. A Marilyn sempre chegava atrasada. Ela ficava lá no seu trailer e na hora que ela achava que devia estar lá, ela aparecia. Então eles achavam que isso era estrelismo. Mas na realidade eles não conheciam a sua vida. Não era estrelismo. Ela tinha pavor às câmeras, devido aos traumas que ela carregava da sua infância. Aos 9 anos de idade, quer dizer, durante toda a sua infância, ela morou numa pensão. O seu pai era um caixeiro ambulante e vivia mais fora do que passava em casa. E numa dessas viagens que ele fez, ele nunca mais retornou. Sua mãe ficou sozinha com ela. É só que sua mãe tinha problemas mentais. E ela tinha crises, e às vezes ela passava em alguma clínica, internada por alguns meses, e Marilyn ficava sozinha naquela pensão. E numa dessas vezes que ela estava sozinha, aos 9 anos de idade, uma criança, obviamente, 9 anos de idade, ela foi violentada por um dos pensionistas daquela pensão. E ele deu uma moeda de 25 centavos de dólar para ela não contar nada para ninguém. Aquela moedinha de 25 centavos de dólar seria a expressão do valor de toda uma vida. Porque desde cedo ela começou a aprender que as pessoas estariam dispostas a pagar por aquilo que ela tinha e não por aquilo que ela era. E agora ela estava com 35 anos de idade. Por que ela, antes das filmagens, ela vomitava muito, se sentia muito mal? Enquanto ela estava lá no seu trailer, tentando se recompor, esconder com a maquiagem a realidade do seu interior. Enquanto as pessoas achavam que era estrelismo, era uma outra realidade. Porque aos 35 anos de idade, embora muito bonita ainda, mas ela olhava no espelho e via que aquilo que os homens aplaudiam estava simplesmente se esvaindo. Sabe, o tempo, ele pode ser um artista ou pode ser um carrasco. O tempo, ele é um artista quando você vive os sonhos de Deus. E à medida que você vai envelhecendo,
As marcas que você carrega no seu rosto, as marcas que você carrega no seu corpo, são marcas de sacrifício. Sacrifício por sua família, sacrifício pelas pessoas que você ama, pela sua missão, a missão que Deus deu a você aqui neste mundo. Sacrifício por Deus, por seu reino, por sua obra. Então são marcas de amor. E essas marcas, quanto mais o tempo passa, mais bonito a pessoa fica. Porque são marcas de sacrifício. Para essas pessoas o tempo é um artista. Eu li a reportagem alguns anos atrás de um estilista dizendo que ele e seus colegas achavam que o rosto mais lindo do mundo era de Madre Teresa de Calcutá. Eles tiraram uma foto dela, reflexiva, assim, com a mão no queixo. E aquele rosto todo enrugado, mas transmitia uma paz, uma serenidade tão grande, de uma vida dedicada às pessoas abandonadas, marginalizadas, lá nas ruas de Calcutá. Eram marcas de amor que impressionavam as pessoas que entendiam de moda. Marilyn Monroe era perfeita em todas as suas dimensões. Até hoje não surgiu ninguém assim. Mas a mulher mais linda do mundo, mais perfeita do mundo, num sábado à noite, nessa idade de 35 anos de idade, num sábado à noite, ela não tinha ninguém, ela estava completamente sozinha, numa parte de hotel onde ela morava. E na época todas as ligações tinham que passar pela central do hotel. E ela pedia para a telefonista ligar para uma pessoa, ninguém atendia. Ligava para outra pessoa, ninguém atendia. E essa mulher mais desejada do mundo, num sábado à noite, quando todo mundo sai para fazer alguma coisa, ela estava sozinha no hotel, sem ninguém. No outro dia, no domingo pela manhã, quando a camareira entrou no quarto, a encontrou morta, com uma overdose de barbitúricos. E o telefone fora do gancho, emitindo aquele sinal de ocupado. Ela não achou ninguém naquela noite. Ela se sentiu um lixo, sem nenhum valor. As piores decisões que nós tomamos na vida são exatamente nos momentos que nos sentimos desse tamanho. Quanto que você vale? Qual é o seu valor? Onde está a base, o fundamento do seu valor, que você possa afirmar em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, que você vale 10. Qual é a base? Qual é o seu fundamento para isso? Alguns anos atrás, os engenheiros da Tailândia estavam fazendo uma estrada, uma autopista, uma grande avenida, que ia cruzar a cidade de Bangkok. É só que a estrada, ela estava na direção de um templo budista. A estrada ia passar bem no meio do templo. E quando os engenheiros foram conversar lá com os monges, eles não abriam mão de jeito nenhum. Então eles decidiram fazer o seguinte: nós vamos desmontar esse templo, tijolo por tijolo, e vamos reconstruí-lo mais ou menos 100 metros depois da estrada. Aí eles prometeram, os engenheiros prometeram para os monges que eles fariam isso com todo cuidado. Dentro daquele templo havia uma enorme estátua do Buda, de 4 metros de altura, uma estátua de barro. Então os engenheiros chegaram, eles tiraram as telhas, tiraram o forro daquele templo, e com um guindaste eles desceram uma corda que foi amarrada ali na base daquela estátua, e eles começaram a içá-la. Mas quando eles estavam levantando, o monge percebeu que aquele movimento estava causando uma rachadura na estátua. E ele falou assim: pode parar. Olha o que está acontecendo. Vocês prometeram que não ia causar dano nenhum. Olha que está começando a rachar. O guincho colocou a estátua de volta na sua base. Os engenheiros saíram prometendo que eles iam trazer uma outra máquina, um outro esquema
para transportar aquela imagem. Como eles haviam tirado o forro da igreja, o teto, então eles jogaram uma lona por cima daquela imagem. Mas esse monge, ele preocupado, sabe, no meio da noite, com aquela imagem do Buda, ele pegou a sua lanterna e por debaixo da lona ele começou a checar para ver se não tinha mais nenhum outro dano. E quando a sua lanterna, a luz bateu num ponto ali da estátua específico, refletiu luz de volta. Eu falei assim, barro não reflete. Aí ele, com a sua chave, ele foi cutucar ali naquele ponto onde vinha aquele brilho, aquele reflexo. A hora que ele enfiou a chave ali, caiu uma placa de barro. E aí ele foi mexendo, foi caindo outra e caindo outra. E ele descobriu que aquela imagem de 4 metros, ela não era de barro, era de ouro. Aí foi conversar com o monge mais antigo daquela ordem. E ele disse que era uma verdade que ele iria revelar só no seu leito de morte. Porque era um segredo que eles estavam guardando por séculos. E ele contou a história que antes da Tailândia ser chamada Tailândia, quando se chamava Siam, os birmeses sempre vinham com seu exército e atacavam ali os campos, as colheitas, e levavam animais, e levavam aquilo que eles produziam. Mas nunca eles chegaram assim tão próximo da capital. Mas num determinado ano, séculos atrás, eles perceberam que as tropas inimigas estavam chegando dentro da capital. Então eles pensaram, eles vão ver essa imagem, eles não vão conseguir realmente transportá-la, eles vão derretê-la e fazer barras de ouro. Então, para esconder o ouro, eles chamaram um artista que cobriu aquela imagem de barro. Os birmeses chegaram, entraram no templo, viram uma imagem de barro sem valor nenhum, foram embora. Os monges, por segurança, foram deixando aquilo, foram deixando. O tempo foi passando, as pessoas foram morrendo, se esquecendo, e só o monge daquela ordem, antes de falecer, contava para o monge que iria substituí-lo. Um segredo guardado durante séculos. Uma imagem de ouro coberta de barro. Se você um dia for em Bangkok, você vai entrar dentro desse templo, você vai ver essa estátua de ouro e do lado dessa estátua uma caixa de vidro que tem uma porção daquele barro original e uma inscrição contando essa história para vocês. Sabe, nós somos de ouro, mas o diabo vem e joga lama, joga sujeira em cima de você, em cima de mim, tentando nos provar que nós não valemos nada, especialmente diante das perdas, diante das decepções e frustrações que a vida nos apresenta. O diabo fica colocando na sua mente que você não tem valor nenhum. Mas você não pode se esquecer do valor que você tem. Porque não importa a sujeira que possa cair sobre a sua vida, lá na essência, o seu valor não muda. Quanto que você vale? Olhe para o Calvário. Olhe para a cruz. E você vai descobrir o seu valor. Você vale a vida do Filho de Deus. Amém? Esse é o ponto que você vale. O pastor Ronaldo de Oliveira fez uma semana de oração lá no IASP, há quase 20 anos atrás. E ele falou essa frase. No momento que eu não tinha tanta consciência do meu valor. E aquela frase me marcou, impactou minha vida e me acompanha até hoje. E ajudou a moldar a minha teologia. E nós encontramos a certeza disso na cruz. Eu não sei, os mais antigos devem se lembrar do tempo da inflação, em que você entrava no supermercado, você ouvia aquele barulho daquela máquina maldita, que ficava remarcando o preço das coisas. Cada nova mercadoria que entrava na prateleira já entrava com um preço diferente. Todo dia você estava no supermercado, 2, 3 pessoas, e ouvindo aquele barulho da remarcação de preço. Imagine se você tivesse uma máquina dessa e tivesse o poder
de você determinar o valor das coisas. Você não tem dinheiro para comprar uma Mercedes, que custa $100 mil. Mas você chegava lá, remarcava, colocava $5. Não, $5 eu posso pagar. Você queria comprar uma casa de R$1 milhão, mas você não tem dinheiro, colocar lá R$100. Você remarcava e a casa valeria R$100. Seria maravilhoso se houvesse uma máquina dessa, né? Nós não temos, mas o diabo tem. O diabo, ele fica remarcando tudo aquilo que é de grande valor. É o sexo. Ele coloca no valor mais baixo, para lançar sujeira em cima daquilo que era para ser de ouro. E ele joga essa preciosidade na lama. É aquilo que nós ingerimos, o nosso alimento. Ele faz com que nós desvalorizemos aquilo que realmente é significante para a nossa subsistência. E ele remarca de tal forma que às vezes nós trazemos o lixo do mundo para dentro da nossa casa. Pela televisão, pelos filmes, pelos livros, por tanta coisa, trazemos o lixo do mundo. E damos tanto valor para esse lixo. E Paulo, quando ele comparava a vida que ele tinha no passado com todo o lixo do mundo, ele, quando entendeu, ele falou assim, aquilo lá era refúgio, era esterco. Porque o que eu tenho agora, isso sim que tem valor. E nosso grande desafio é exatamente esse: saber olhar, entender o valor das coisas pelo prisma de Deus. Porque pelo prisma do diabo, ele desvaloriza tudo aquilo que vem de Deus. Ele coloca como se houvesse valor nenhum. Ele diminui tudo aquilo que é valioso. E ele enaltece tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que Deus condena, tudo aquilo que Deus sabe que vai destruir a minha e a sua vida. E ele coloca um valor surpreendente. E nós entramos nessa onda do mundo e ficamos desejando, lutando, desgastando a nossa vida, nossas energias, nos acabando, às vezes até nos destruindo, num conflito com as pessoas para simplesmente termos aquilo que é lixo. Eu tenho uma comparação que é chula, mas eu preciso contar para vocês. Imagine que o nosso mundo fosse um bueiro de esgoto. E nós fôssemos ratos de esgoto. E nós brigamos e achamos que é mais importante quem possui mais dejetos. Aí Cristo vem como um rato para provar para nós que a vida boa não está naquele bueiro fedorento, escuro, fétido. Que a vida boa está lá fora, onde tem luz, onde tem vida, uma vida real. Ele veio nos mostrar isso. É só que muitas vezes nós teimamos e preferimos ficar no esgoto do que sairmos com Cristo para a luz e valorizar as coisas que Deus valoriza, porque Ele sabe que desse mundo não levaremos nada, que não existe nada neste mundo mais precioso que aquilo que Deus oferece para mim e para você todos os dias. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz, mas eis aqui, isso aqui é uma versão na Bíblia Católica, mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós, que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Deus deixou o seu lar de glória. Ele se despiu de toda a sua majestade, de todo o seu poder, de toda a beleza, de toda a realeza e de toda a perfeição, e veio nesse bueiro, nesse mundo, para provar o seu amor por nós. Gálatas 2:20 diz, eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Esse é o valor. É isso que nos valoriza. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim.
Esse é o meu valor. Quanto que eu valho? Eu valho a vida do Filho de Deus. E que valor tem a vida do Filho de Deus? E no capítulo 6, 14, ele continua. Paulo entendendo de onde vinha o valor dele, sabe, como ele compreendia aquele amor que ele não conseguia dimensionar nem altura, nem largura, nem profundidade. Esse amor tão incomensurável que ele dizia que não tem como medir e nada pode nos afastar desse amor. E ele então olhando para a cruz, que é a expressão máxima do nosso valor, ele disse, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque ele se dizia estar crucificado para o mundo, porque o que o mundo oferecia não tinha valor. Ele descobriu o valor em Cristo. Quanto que você vale, meu querido? Qual é o seu valor? Você tem que acordar todas as manhãs, olhar no espelho e dizer, eu valho a vida do Filho de Deus. E nem todo o universo seria suficiente para pagar o preço do nosso resgate. Aquilo de mais valioso do universo foi dado para que Deus demonstrasse o seu valor. Quanto que você vale? Eu acredito que, como líderes da igreja, administradores, como pessoas que ocupam lugares de tanta confiança, sabe, essa confiança que a igreja depositou em você. Você é um exemplo, você é um modelo. E uma das múltiplas tarefas que nós temos, mas talvez uma das mais importantes que Deus deu a você, é de você mostrar às pessoas, convencer as pessoas do valor que elas têm diante de Deus e diante de você. A pregação do Evangelho não é nada mais do que isso, de você mostrar às pessoas o valor que elas possuem. E pessoas com autoestima, mas a autoestima saudável, não aquela autoestima proveniente do meu orgulho, daquilo que eu sei, das minhas posses, dos meus diplomas, isso não leva a nada, mas aquela autoestima que você contempla a cruz e você diz para você mesmo, eu entendo o meu valor, eu sei quanto eu valho. Às vezes, para convencer os meus alunos dessa realidade, eu pegava o quadro negro e eu dizia para eles, sabe quanto vocês valem? E começava a colocar no quadro um zero bem grande, zero após zero, zero após zero, até o final do quadro. Eu falei assim, esse é o seu valor, você não vale nada. É só que Cristo vem e coloca aqui na frente, aí todos aqueles zeros, de repente, adquirem um valor incomensurável, por causa daquilo que Cristo colocou lá na frente. Então é Cristo o centro do seu valor, o fundamento da sua autoestima. Porque se alguém lhe ama, se alguém ama você desta forma, é porque você deve valer muito. Porque Cristo não daria a sua vida por algo sem valor. Cristo lhe deu a sua vida porque ele achava que você vale a pena. Que você é valioso o suficiente a ponto de ele se entregar e morrer por você. E essa é a mensagem que Deus quer que você creia de tal forma que ninguém, que nada, que nenhuma circunstância possa tirar de você essa verdade incontestável, que você vale a vida do Filho de Deus. E Deus quer que você compartilhe isso com outras pessoas. Porque você vai ser um líder diferenciado à medida que você valoriza as pessoas com quem você trabalha. Seja ela quem for, ela tem o seu valor. E quanto mais você valoriza, mais ela produz. E você pode fazer isso na sua casa. Quanto mais você valoriza a sua esposa, o seu marido, quanto mais você valoriza os seus filhos, você vai perceber o retorno, sabe, a transformação na vida deles, exatamente porque eles se sentem valiosos. Isso traz segurança,
Isso traz paz, traz tranquilidade para aprender, tranquilidade para errar, tranquilidade para se levantar do erro, para se consertar e tentar novamente dar a volta por cima e continuar a vida. Alexandre o Grande, um dia numa batalha, ele foi ferido, quase que mortalmente. No ardor da luta, ele estava lutando com um soldado inimigo, mas naquele reflexo, ele sentiu que alguma coisa estava vindo por trás. Ele então rapidamente virou a sua cabeça e desviou o seu pescoço, que ele viu que uma espada estava vindo assim, certeira para cortar o seu pescoço. E ele fez esse movimento e a espada passou raspando. Ele, obviamente, sobreviveu, mas ficou com uma cicatriz, um corte feio aqui no seu rosto. É só que você não vê nenhuma figura de Alexandre o Grande com essa marca. Os artistas sempre, ao fazer o seu busto, cunhar uma moeda ou pintar um quadro, eles nunca fizeram com aquela marca. E diz a história que Alexandre o Grande, ele chegou um dia para o seu artista maior, disse o seguinte: olha, eu quero um busto exatamente como eu sou, com essa marca aqui. E ele ficou assentado e o artista pegou argila e começou a formar aquele busto, para depois fazer de barro, de mármore, aquilo que ele queria fazer depois. E quando o imperador saiu, depois de algum momento que ele ficou lá sentado e o artista fez exatamente como era o rosto dele, ele ficou olhando para aquela marca e ele pensou assim: o meu imperador não pode carregar uma marca dessa. E ele, com suas mãos hábeis de artista, com cinzel, e foi burilando aquela argila e deixou aquele rosto perfeito, sem marca nenhuma. O pecado faz tantas marcas em nossa vida. Mas Deus não nos chamou para sermos críticos de arte. Deus nos chamou para sermos artistas. Para trabalharmos com Ele, colaborarmos no trabalho dEle, para apagar as cicatrizes que o pecado tem causado na vida das pessoas com quem convivemos. Quanto que você vale? A vida do Filho de Deus. E quanto a pessoa com quem você trabalha, com quem você mora, quanto que ela vale? Ela também vale a vida do Filho de Deus. Como que você trata essa pessoa por quem Cristo deu a vida? Essa pessoa tão valiosa aos olhos de Deus. Por isso que Deus nos deu um mandamento, Cristo nos deu um mandamento. Ame a Deus de todo o seu coração. Ame também ao próximo como a ti mesmo. Porque tanto você quanto o seu próximo foram feitos à imagem de Deus, foram resgatados pelo sangue de Jesus. E ninguém pode jamais tirar esse valor que Deus deu a você. Que Deus possa abençoá-los. Que durante a sua vida, na sua carreira, em tudo que você fizer, que você jamais se esqueça do valor que você tem. Não permita que o diabo coloque dúvidas na sua mente. Mesmo você sendo pecador, falho, quantas vezes você erra o mesmo pecado? Quantas vezes você tem que pedir perdão pelas mesmas coisas? Deus sabe disso. Ele intercede por você, Cristo ora por você, para que você vença. Então não permita que o diabo coloque nenhuma dúvida na sua mente, mesmo diante dos seus erros, mesmo diante dos desafios, diante da lógica das circunstâncias, que às vezes são difíceis de entender. Mas que em todo momento você possa ter a certeza que você vale a vida do Filho de Deus. Amém.